Olá, amigos! Isaac Nascimento aqui. Estamos começando mais um Conversa entre Amigos, aqui pela TV Alcance. E hoje vamos falar de um assunto bastante polêmico e com a nossa conversa podemos extrair resultados relevantes para a nossa vida. Tudo isso pode resultar numa sociedade mais harmônica, mais justa e melhor para se viver. Tem uma frase que eu gosto muito, que o homem, ele é dono do que cala e é escravo do que fala. Diz muito, né? Na zona rural, tem um costume de se dizer o seguinte, que o peixe, ele morre pela boca. Pesca com o anzol, né? É óbvio que isso está apontando para aquilo que nós verbalizamos, aquilo que nós falamos. E nos últimos tempos, com a crescente evolução das tecnologias, das mídias sociais, mais liberdade de se expressar para um grande número de pessoas, né? Pessoas que antes não tinham voz numa emissora de rádio ou de televisão, hoje através da internet, seja de qual lugar ele estiver, ele consegue falar para milhares ou até milhões de pessoas em várias partes do mundo. Mas junto com essa tecnologia, junto com essa oportunidade, vem também a responsabilidade. Porque a partir do momento que nós verbalizamos e dependendo da quantidade de pessoas que nós conseguirmos atingir e até mesmo convencer ou criar uma dúvida no pensamento dessas pessoas, dependendo do assunto, muitas pessoas podem ser prejudicadas. Se for um excelente assunto, uma excelente ideia, muitas pessoas podem aprender, muitas pessoas podem ser ajudadas, mas existem alguns assuntos que as pessoas podem ser muito prejudicadas. Então, temos que usar com inteligência, com responsabilidade, essa nossa liberdade de fala, liberdade de expor os nossos pensamentos, ok? Dito isso, eu quero dizer que esse programa nós vamos estar tomando como base um personagem que nos últimos dias ou nos últimos meses, né, de fevereiro para cá, é um nome que foi muito falado por conta de um incidente ou de uma situação, no mínimo, desagradável, constrangedora, revoltosa para muitos, que foi o Bruno Monteiro Ayub. Aí você pode me falar assim, mas Isaac, quem é esse Bruno Ayub? Bruno Monteiro Ayub? Bruno Monteiro Ayub, muito conhecido com o apelido, né, o nome artístico, a sua marca artística de Monark. É isso mesmo, é o Monark que hoje é raro uma pessoa que lida na internet e que não conhece o Monark ou que não tenha escutado alguma coisa sobre, ou algum podcast que ele apresenta, ou uma propaganda igual. Ele já fez propagandas para grandes empresas, né, de telefonia no país. Ele já foi um game player muito conhecido antes dele ser um apresentador de podcast. Ele tinha canal de game, de jogos e de assuntos aleatórios, né, de opiniões, falando sobre atualidades, sobre celebridades. Enfim, esse mesmo Monark. Em fevereiro desse ano de 2022, num podcast, onde estava presente nesse podcast dois deputados federais, dois jovens deputados federais, o Kim e a Tabata Amaral. E nesse podcast surgiu
diversos assuntos, e dentre esses assuntos, a questão da liberdade de expressão. Gente, esse é um assunto que volta e meia está sendo pipocando, né, nas notícias, nos debates, nos podcasts, nas entrevistas, rádio, televisão, internet. Até que ponto nós podemos utilizar a liberdade de expressão? Será que a liberdade de expressão é algo ilimitado? Será que não tem limites essa minha liberdade de expressão? Será que qualquer coisa eu posso expressar, eu posso falar, eu posso emitir uma opinião, eu posso defender uma bandeira em nome de uma liberdade de expressão? Esse é o assunto que nós vamos falar hoje. E o Monark, neste programa, ele bateu muito na tecla dessa liberdade de expressão. E ele começa dialogando sobre a questão partidária, os extremos partidários, sobre a extrema direita, sobre a extrema esquerda, né? Ele alegando que a extrema esquerda tinha um peso maior do que a extrema direita. E, na visão dele, precisava haver uma equidade, um equilíbrio, de maneira que pudesse ser os extremos. Minha posição: nenhum extremo é bom, nem extrema esquerda, nem extrema direita. Tudo que parte para o extremismo, nós já entendemos que não é uma coisa boa, não é uma coisa agradável. Nós observamos agora esse fato vergonhoso que aconteceu na entrega do Oscar, o prêmio desse ano de 2022, entre Chris Rock e o Will Smith, e o mundo todo ficou assim decepcionado, até mesmo estarrecido com o fato que aconteceu, aonde o Chris Rock, que tem essa mentalidade, porque ele é um humorista, então ele entende que ele tem o direito de usar sua liberdade de expressão, ainda que as suas piadas totalmente sem graça venha ofender, humilhar, constranger pessoas, mas ele entende que ele tem uma liberdade de expressão. Aí o Will Smith sai em defesa da sua esposa e passa também do limite, ou seja, todo extremo é ruim, porque até o momento ele tinha razão, mas quando ele agride um colega de trabalho, ele se iguala, se rebaixa ao mesmo nível desse colega e se tornando um agressor, e as consequências disso tudo nós estamos vendo desenrolar, né? Com relação à academia, com relação aos formadores de opinião, com relação às empresas de audiovisual, enfim, muitas portas se fechando, e essa cultura nojenta dos últimos tempos, que é a cultura do cancelamento, onde que levantam pessoas acima do bem e do mal, cancelando pessoas. Então nós estamos falando de vários assuntos, de cancelamento, liberdade de opinião, até que ponto é legítima essa liberdade de opinião, né? Até que ponto essa liberdade de opinião ela é algo legítimo? Será que quando eu lhe ofendo, eu posso dizer que eu estou amparado pela minha liberdade de opinião? Será que quando eu lhe humilho, meu amigo, minha amiga, será que eu posso chegar e dizer o seguinte: não, eu estou resguardado pela liberdade de opinião? Eu conto uma piada totalmente constrangedora, citando uma colega de trabalho. Será que eu posso estar amparado e resguardado, protegido, utilizando desse pressuposto da liberdade de opinião? Então, esse é o assunto. E eu peço que você coloque nos comentários desse vídeo para que nós possamos estar conversando, realmente, que é o nome desse programa, uma conversa entre amigos, para que nós possamos evoluir e melhorar a nossa convivência em sociedade. Será que vale tudo com relação à liberdade de opinião? O Monark, ele entende que sim,
vale tudo em nome de uma liberdade de opinião. E nesse podcast, que foi algo terrível e que trouxe uma decadência para a empresa Flow Podcast, que é uma empresa que emprega muitas pessoas, é o maior podcast do Brasil e, na verdade, temos que ser gratos que é um podcast que trouxe uma revolução para esse formato para o Brasil. É algo extraordinário o que o Flow, o Monark e o Igor fizeram com esse formato de programação, onde tem muita liberdade, tem tempo para que o entrevistado possa estar expondo as suas opiniões, porém, existe um risco muito grande, porque quanto mais nós falamos, nós podemos sim cair no risco de falarmos demais, de falarmos o que não deve ser falado, ou às vezes entendemos ou achar que podemos sim emitir opinião sobre qualquer coisa, falar sobre qualquer coisa, porque temos a liberdade de opinião. A Tabata Amaral, que é super inteligente, a deputada federal Tabata Amaral, ela bateu na tecla que aquilo que o Monark estava defendendo, e o que o Monark estava defendendo, gente, para você que não assistiu, ou você que não está sintonizado no assunto, o que o Monark estava defendendo neste podcast era que se uma pessoa resolver criar um partido nazista no Brasil, ele tem a liberdade de fazê-lo. E Tabata bateu veementemente contra. E o Monark, não sei se ele não estava conseguindo se expressar, só que o histórico do Monark depõe contra ele. Porque se a gente for parar para analisar o Monark no Twitter, na sua conta do Twitter, ele é muito assíduo no Twitter, ele questionou e postou algum tempo atrás de que as pessoas têm esse direito à liberdade. Ele disse o seguinte, olha só, se eu tenho, ou se alguma pessoa tem opiniões racistas, ele não tem a liberdade de expressar sua opinião? Essa foi a postagem de Monark no seu Twitter, antes desse fato terrível falando sobre o nazismo. Então, o histórico do Monark já depõe contra ele, né? Ele já vem deixando um rastro no caminho que é até difícil defendê-lo dessa situação. Ele veio a público, pediu desculpas sobre esse assunto, né? Só que quando ele pede desculpa, né, alegando que estava muito bêbado, mas algumas pessoas falam o seguinte, que tem pessoas que quando ele bebe, não é que ele se transforma em outra pessoa. Quando ele bebe, ele realmente deixa transparecer quem ele realmente é. Então eu não sei se realmente o Monark falou algo que ele não pensa pelo fato de estar muito bêbado. É um jovem rebelde. E para quem conhece o Monark, quem acompanha, quem está sempre na internet, sabe que ele tem esse posicionamento. Aí qual é o tema do programa? A minha liberdade de expressão. Pode tudo em nome da liberdade de expressão? Monark postou no Twitter dele, antes desse fato estourar, antes desse cancelamento brutal que ele passou, e todos, né, a grande maioria dos canais do Flow Podcast foram desmonetizados, perderam os patrocínios. Antes desse fato, o Monark postou, né, no seu Twitter falando sobre isso. Olha o que ele disse no seu Twitter. Ter uma opinião racista é crime? Aí eu lhe pergunto, meu amigo, como que você se sente? Você é negro, você é judeu? Como que você se sente diante de opiniões dessa maneira? O camarada defender que ter uma opinião racista não deveria ser crime, porque é uma opinião.
Eu ter opiniões simpáticas ao nazismo ou levantar a bandeira do nazismo não deveria ser crime. Por quê? Porque é uma liberdade de opinião. Essa é a bandeira defendida pelo monarca. E sempre ele bate muito nessa tecla nos podcasts, defendendo a questão da opinião, né? Defendendo a questão da liberdade de opinião. Ele entende que a internet e o YouTube ainda tem muitos filtros. Só que o monarca, quando ele vem pedir desculpa, ele cai em mais uma contradição ou ele comete mais uma gafe. Qual foi a gafe, Isaac? Quando ele vem pedir desculpa e dizer, gente, me perdoe, eu estava muito bêbado, eu não sabia o que eu estava falando. E já alguns falam o seguinte, não, ele bebeu e ele estava sem filtro, aquilo é realmente o que ele pensa. Às vezes, quando as câmeras estão desligadas, é ele de verdade. Não sei porque não conheço pessoalmente. Estamos aqui no campo das ideias e falando sobre esse assunto. Só que aí, quando ele vem pedir desculpa, né, ele novamente recebe mais uma acusação. Que acusação é essa, Isaac? Capacitismo. Isaac, mas o que é isso? Capacitismo é quando você expõe algo preconceituoso, um pensamento, uma opinião preconceituosa contra alguém que tem algum tipo de deficiência. Mas Isaac, eu não vi. O que ele falou quando ele veio fazer um vídeo pedindo desculpa sobre a questão do nazismo? Falo para você que não assistiu esse vídeo onde o monarca pede desculpa, ele fala o seguinte, eu não sou nazista, eu apenas defendo a liberdade de opinião, e uma pessoa que ele é nazista, ele é um retardado mental. Quando, na verdade, não são retardados mentais, são pessoas que têm algum nível de deficiência intelectual. Então, quando ele vem pedir desculpa, ele comete outra gafe. E ele é acusado de capacitismo, ou seja, ter preconceito contra pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual, chamando de retardados mentais uma pessoa que tem postura ou que defende a bandeira do nazismo. Então, muitas contradições, muito preconceito envolvido, né? Muitas ideias estapafúrdias, ideias sem nexo. E, infelizmente, o que nos leva a entender, e é um assunto que eu sempre bato na tecla, hoje na internet tem muita liberdade, isso é muito bom? Sim. Só que nós temos uma overdose de informação e pouquíssimo conhecimento. São muitas pessoas falando sobre diversos assuntos, porém, sem ter o mínimo conhecimento sobre aquilo que ele está falando. Quantos programas, quantos canais, podcasts são desmonetizados, tomam strike, porque falam de assuntos, ofendem pessoas, ofendem raças, agridem pessoas, falam de questões médicas sem ser perito naquilo. Resumo, tomam strike, sofrem processos, né? Passam por situações constrangedoras porque querem falar sobre qualquer assunto em nome de uma liberdade de expressão. E isso não está resumido só à internet. Programas de televisão mesmo sofrem muitos processos por conta disso, né? Algumas entrevistas que são feitas sem realmente ouvir os dois lados da história, sem investigar para saber se aquilo é verídico, se não é um fake, se não é uma ideia mentirosa, se não é uma informação mentirosa. Então, o motivo desse nosso diálogo hoje, dessa nossa conversa entre amigos aqui na TV Alcance, é para entendermos até onde pode ir a nossa liberdade de expressão, né? Aí falamos da cultura do cancelamento. Sim, existe uma cultura do cancelamento que é muito perigosa também. Todo extremo é ruim, porque às vezes se eu omito uma opinião
e a minha opinião é diferente da sua, mas que não se configura um crime, mesmo assim, às vezes eu posso ser cancelado. Se você observar o programa Big Brother Brasil, às vezes existem algumas questões que não se configura crime, que algumas pessoas falam ou fazem, ou algum diálogo de um para o outro, mesmo não sendo crime racial, né? Mesmo não tendo a questão homofóbica, mesmo não tendo nada que se configure um crime. Mesmo assim, um grupo de pessoas, eles podem cancelar aquela pessoa porque se sente ofendida ou porque não gosta daquela opinião. Então, é um território muito melindroso, é um caminho muito espinhoso. Então, escreva nos comentários aqui abaixo, mostrando externando qual é a sua opinião sobre esse assunto. A liberdade de expressão é algo que não pode ter limite? Para eu ser um humorista, para eu ser um criador de conteúdo, para eu ser um formador de opinião, para eu ser um entrevistador, para eu ser uma celebridade, há liberdade infinita de opinião ou existe um limite para as minhas opiniões? O que você pensa sobre isso? O Monark, ele perdeu a sua empresa porque para salvar o Flow, né, com todos os seus canais e todos os seus colaboradores, ele precisou vender sua parte nessa grande produtora, nessa grande empresa. E hoje ele está em outra plataforma, ele lançou o seu podcast lá nessa outra plataforma e está lutando para se reerguer. Mas até onde que vai essa nossa liberdade de opinião, né? Será que eu posso? E há um questionamento, e ele mesmo, nesse podcast, onde ele foi massacrado, foi cancelado, ele diz o seguinte: se uma pessoa ele tem opiniões antissemitas ou anti-judeus, ele não pode emitir as suas opiniões? Aí a Tabata Amaral, deputada federal, inteligentemente ela fala: não, porque aqui nós não estamos falando de uma religião, aqui nós estamos falando da identidade, da existência de um ser humano. Não é porque o cara não concorda com o Abraão, o patriarca, com Isaac, com Jacó, não. Aqui nós estamos falando de um ser humano, de um povo, de uma nação. É disso que se trata, é de uma identidade de um povo, de uma nação. E você que não conhece sobre essa coisa horrenda, nojenta que foi o nazismo, dê uma pesquisada sobre o nazismo, os sofrimentos. Tem muitos filmes, tem muitos documentários, tem livros falando e expondo o nazismo. Não só um historiador falando, mas as pessoas oriundas do judaísmo, como é o sentimento deles, quais são os sentimentos dele quando se fala do Holocausto, quando se fala dessa figura horrenda que é Adolf Hitler, que foi essa figura abominável chamada Adolf Hitler, segregacionista, um camarada preconceituoso, um camarada que apregoava que só tinha direito de viver uma raça ariana, uma raça pura, ou seja, os demais povos eram um lixo, uma escória e precisavam ser eliminados. É disso que nós estamos falando. Esse foi o território que o Monark entrou. Aí o Igor e muitos que conhecem o Monark, eles falam o seguinte: gente, o Monark fala muitas coisas idiotas, ele fala muita bobagem sem saber, porque o podcast para o Monark é uma conversa de botequim, uma conversa de bar. Só que ele se esqueceu que o Flow, ele tem o mesmo peso de um grande canal de televisão. O Flow, ele tem milhões de inscritos e muitos que assistem que não são inscritos. Então ele fala diariamente para milhões de pessoas. E eles são sim formadores de opinião. Às vezes as pessoas eles crescem tão rápido nessa telinha aqui que ele se esquece
que ele está falando para milhares e milhões de pessoas, e está sim formando opinião. Ele é sim um formador de opinião. E nós precisamos observar o que nós falamos, as opiniões que nós emitimos, porque existem crianças, existem adolescentes, jovens que estão aqui assistindo e que quando eu começo a falar bobagens, eu começo a omitir opiniões que beira ao território da criminalidade, eu vou estar influenciando essas pessoas a fazer coisas que às vezes nem eu faço, mas que eles vão fazer a partir de uma opinião que eu lancei sobre eles. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Volto a falar a frase que eu falei no começo. O homem, ele é senhor do que ele se cala e é escravo daquilo que ele fala. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, com as nossas opiniões. Use as redes sociais para coisas boas, para coisas agradáveis, sem ofensa, sem estar maculando a imagem das pessoas, sem injúrias, sem acusações infundadas. Aqui nós estamos no campo das ideias, né? Muitos de nós não conhecemos o dia a dia do monarca. Quem conhece ele de pertinho fala que ele não é nazista, porém ele foi muito infeliz nas suas opiniões, muito infeliz em suas opiniões, né? Assim como o Kim, né? O deputado federal Kim, mas depois ele pediu perdão. Ele não foi tão insistente, tão incisivo quanto o monarca foi, mas também ele ficou ali meio que em cima do muro e influenciando também os jovens. Porém, a Tabata Amaral, ela foi insistentemente batendo contra. Nós não podemos ter uma liberdade de opinião que tira a liberdade de existência de outras pessoas. Gente, essa foi a nossa conversa entre amigos. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, emita suas opiniões aqui embaixo nos comentários, fale. Às vezes você pode falar, Isaac, não, você está completamente errado, eu concordo com o monarca. E entenda, aqui nós não estamos falando contra o monarca, porque eu estou falando de algo, eu sou sim inscrito dos canais do Flow, né? Eu gosto do formato, gosto do conteúdo, mas sim, o monarca nesse dia ele foi muito infeliz. Foi infeliz também quando ele veio pedir desculpa e ele chama as pessoas de retardados mentais, porque aí ele ofende as pessoas que têm algum nível de deficiência intelectual. O monarca em 2021, em outubro de 2021, ele também falou outra bobagem, né? Que ele falou o seguinte: agora é crime ter uma opinião racista? Ou seja, ele não estava falando que ele é racista e nem ele emitiu uma frase ou uma palavra racista, mas ele disse o seguinte, falando ainda liberdade de expressão. Gente, mas então, cadê a liberdade de expressão? Será que uma pessoa ter uma opinião racista agora é crime? É crime sim. É crime sim. Entendeu? É crime sim. Existem pessoas racistas, Isaac? É óbvio que existe. Agora, quando você omite uma opinião, quando você toma medidas racistas, você torna-se um criminoso sim. E o criminoso não merece estar vivendo em sociedade. Ele precisa estar recluso, pagando pelos seus crimes, ok? Nós não podemos ser retrógrados, nós não podemos voltar para trás, nós temos que ir para frente. Ir para frente significa a gente estar melhorando a nossa convivência e não defendendo racismo. E com isso que o monarca falou lá em outubro de 2021, essa opinião, ele perdeu o patrocínio do iFood. iFood tirou o patrocínio do Flow, que ele falou, nós não queremos a nossa imagem vinculada a isso. Posteriormente, eles emitiram uma nota, né,
dizendo que eles iriam esporadicamente fazer algumas parcerias com o Flow, mas não um patrocínio como era aquele patrocínio ali em todos os projetos. Por quê? Por conta dessa bobagem que o Monark falou. Gente, hoje ninguém quer ter sua marca atrelada a racismo, a injúrias raciais, a falta de credibilidade, a acusações, a criminalidade. Ninguém quer ter a sua marca associada a isso. O Monark acusa muitos entrevistados de serem ingratos com ele. E com o Igor, com o Flow Podcast, porque eles pediram para retirar os programas, ao qual eles participaram. Mas por quê? Ninguém quer ter o seu nome envolvido naquilo ali. Mesmo que às vezes essas pessoas já tiveram alguns erros, já falaram bobagem também, mas o medo do cancelamento e querendo resguardar sua imagem. Gente, vamos encerrando por aqui esse programa, Conversa Entre Amigos. Escreva aqui no comentário o que você acha sobre esse assunto. Liberdade de expressão, ela é ilimitada ou ela precisa ter limites? Eu costumo dizer, que a minha liberdade, ela termina aonde começa a sua liberdade. Você não pode invadir o meu território, nem eu invadir o seu território. A liberdade de expressão, eu, Isaac Nascimento, eu entendo que tem que ser da mesma maneira. Eu posso ser um humorista, eu posso ser um ator, posso ser um cantor, posso ser um formador de opinião. Porém, eu preciso ter consciência daquilo que eu falo e das consequências daquilo que eu estou emitindo opinião. Ok? Escreva aqui qual é a sua opinião. Gente, vou ficando por aqui e até um próximo programa, aonde aqui na sua TV Alcance, sempre pertinho de você. Tchau, tchau e até um próximo programa.